Olá, muito boa noite, telespectador da TV Destaque. O programa A Chave do Negócio já está no ar, onde você nos assiste aqui pela TV Destaque, canal 15 da NET, também pelo Facebook, facebook.com/tv.destaque. Nosso programa também está indo ao ar às terças-feiras. Na próxima terça-feira você não pode perder, às 22 horas, também o programa A Chave do Negócio. E hoje, quinta-feira, acompanhe agora o que vai ser notícia no programa de hoje. Economia em alta. Números de maio mostram que os negócios tiveram o melhor período dos últimos 2 anos. As exportações de veículos, por exemplo, tiveram alta de 61,8%. Cenário político. Insegurança do brasileiro embola resultados de pesquisas. A crise política instalada em Brasília, com a iminência da saída de Michel Temer do poder, deixa todo o mercado apreensivo. Previsão contrariada. Linhas de crédito mais caras contrariam as expectativas dos economistas criadas pela redução da taxa Selic. Entre abril e maio, o custo médio do crédito pessoal cresceu 3,4%. E o meu convidado hoje aqui no programa A Chave do Negócio desta quinta-feira é o professor doutor Devanildo Damião. Ele é diretor da Agende. Nós voltamos em 30 segundos. Não saia daí. Muito bem, estamos de volta depois desse rápido intervalo e para você que ligou a televisão agora, eu vou apresentar aqui o meu convidado, novamente, o professor Devanildo Damião. Seja muito bem-vindo novamente ao programa Chave do Negócio, professor. Boa noite, Reinaldo. É sempre um prazer estar aqui com você. Eu convidei você, Devanildo, para participar conosco aqui mais uma vez, para a gente falar sobre os números da economia. Os números da economia têm mudado, né, constantemente. A gente tem incertezas na política nacional, a gente tem incertezas na política, então os economistas estão doidos, né? Perfeito. Eu recebi aqui alguns números da FenaBrave, a Federação Nacional de Distribuição de Veículos Automotores, que eles apontam uma alta nas vendas dos veículos aí da ordem de 3,65% no mês de maio. Isso não acontecia desde 2013. Como é que a gente pode analisar, você que trabalha muito com números dentro da Agende, como é que a gente pode analisar o cenário econômico nacional, a gente falando aí que tem alguns setores que estão se recuperando na economia, mas são números de maio, e de maio para cá a política brasileira mudou e a política mudando também, as incertezas na economia mudam, né? Sem dúvida, Reinaldo. É muito difícil, né, você fazer uma previsão, né, usar uma tendência lógica, porque tem algumas características. Se você analisar o número de maio sobre abril, em termos de produção, abril é um mês bastante atípico, né, dado os feriados, dada a greve geral que ocorreu. Então, ele fica um número enviesado. Nós temos um cenário ainda de altas incertezas, né, depois do acontecimento em meados de maio, que talvez, né, esses números estivessem mostrando uma tendência anterior, né, uma expectativa anterior, porque a economia se move por expectativas, né, expectativas racionais dos agentes. Todavia, analisando os números com bastante cuidado, né, um dos aspectos que nos deixa de certa forma, otimistas, está em relação às exportações desses veículos, né? Teve um aumento na produção e esses veículos têm um canal de exportação muito forte com a Argentina nesse momento. Então, parece que a indústria automobilística, né, ela está se encontrando. Então, é um aspecto importante. Da mesma forma, uma outra ponderação que os números mostram também, é que você teve a questão do aumento de produção dos produtos de bens de capitais. Isso é muito importante, porque são as máquinas, equipamentos que vão ser utilizados para produzir, né, novos produtos.
Então, isso é um alento importante. O aumento dessa produção, a gente precisa entender o mercado para ver se o mercado consegue financiamento para poder comprar essas máquinas. Sem né? dúvida. Na verdade, é uma bola de neve. Né? É uma cadeia. Né? Eu tenho os números aqui ainda da FenaBrave, você falou de exportações. A alta das exportações, segundo a pesquisa da FenaBrave, chegou a 61,8%. Que vai de encontro com o que você falou aqui. Né? E tem também a venda dos carros, que a FenaBrave ela fala sobre distribuição de veículos, é o segmento que reúne o setor de distribuição. A venda dos carros subiu também, teve uma alta de 3,65%, que é o que a gente chamou aqui na abertura da nossa entrevista, nos últimos 2 anos. Né? Perfeito. Então, você tem alguns aspectos que ajudam a explicar esse movimento. Né? Você teve uma entrada de uma irrigação de dinheiro na economia, com a liberação dos fundos de garantia, foi um movimento importante, e esse segmento, na questão das exportações para a Argentina, que está num ritmo acelerado. Então, a movimentação dessa cadeia automotiva, né, ela vai, de certa forma, induzir o crescimento de outras modalidades. Por exemplo, o segmento de autopeças. Cresce a indústria de veículos, né? As demais indústrias vão a reboque. Né? Aliás, os demais segmentos vão a reboque. Sem dúvida. Indústria e comércio. A indústria está na ponta da cadeia. Né? O automóvel está na ponta da cadeia. Então, ele tem um efeito estimulador sobre os demais segmentos, dentre os quais autopeças. Eu acho que é importante, Reinaldo, a gente ponderar a informação da formação bruta de capital fixo, né? Quando nós falamos de bens de capital, que nesse momento a alta foi bastante direcionada ao setor agro, que não está em crise, um bom né? momento. Que vive um excelente momento. Sem né? dúvida, e é o segmento econômico que está segurando a nossa economia, é importante. Nós temos uma previsão de um crescimento de 0 a 5, ou a nulo, né? Essas previsões mais atuais, e deve-se à questão do segmento agro, que é altamente competitivo aqui no país. Pois é, o setor de agropecuária é um setor que não entrou em crise no Brasil. Na verdade, estava acompanhando algumas matérias de jornais e lendo, assistindo alguns programas de TV também. E, coincidentemente, em cima do nosso tema que a gente está falando aqui, um dos personagens que foram usados para falar sobre o aumento na venda de carros no Brasil era um agricultor que está nadando de braçada e dando risada à toa, né? É o segmento que não teve problemas, né? Mesmo ainda com a dificuldade, né, na questão do crédito, que é crítico aqui no país, o setor agro eles vêm adquirindo, né, esses equipamentos para aumentar a produtividade. O segmento agro, né, ele tem uma característica no Brasil de ser altamente competitivo, porque ele agrega muita tecnologia. Então, a nossa produtividade no campo é muito grande e competimos com qualquer player, né? Qualquer país do mundo. Eu quero falar no próximo bloco, eu vou chamar um rápido intervalo aqui, mas no próximo bloco eu quero falar sobre a insegurança do brasileiro em relação à crise política instalada em Brasília. Isso tem prejudicado muito os setores de indústria, comércio e serviço, o setor de compra, a insegurança do brasileiro. Eu vou falar sobre isso no próximo bloco, vou chamar um rápido intervalo, a gente volta daqui a pouquinho. Por favor, não saia daí. Muito bem, estamos de volta e o meu convidado hoje aqui no programa A Chave do Negócio é o professor Dr. Devanildo Damião e nós estamos falando aqui sobre atualização dos números da economia do país e também nesse bloco a gente vai falar sobre as incertezas políticas que provocam insegurança no brasileiro. Professor Devanildo, no último bloco nós falávamos sobre a questão da produção da indústria, né? A indústria automobilística ela teve uma recuperação e tem alguns dados aqui, eu não consigo identificar agora aqui, mas eu tenho um número de 9% de alta da produção da indústria automobilística em relação a maio do ano passado. É um número bastante expressivo, né, professor? Bastante expressivo. Se você for fazer a comparação, né, de 2016 com 2017, efetivamente houve uma retomada. Uma evolução, uma retomada, né? Mesmo considerando que em 2016 nós estávamos no fundo do poço, né? 2015
2016 foram anos terríveis. Cabe destacar que a questão da compra de um automóvel, né, um automóvel novo, ele está diretamente ligado à oferta de créditos. E isso, né, quando você coloca a questão política, ela é importante, porque isso deriva, né, é uma função do nível de confiança. Você vai comprar um carro a partir do momento que você está com uma determinada estabilidade econômica financeira. Pois é, Devanildo, e essa, como você mesmo falou, essa instabilidade econômico-financeira, a gente não consegue saber, né? Os economistas é que apanham muito com isso, né? Não conseguem definir de fato um número para esse cenário que a gente está vivendo, né? É muito difícil, né, Reinaldo, dadas as certezas, né, e as oscilações políticas. Né? Você tinha uma linha, tinha uma expectativa muito boa. Os agentes econômicos, eles estavam apostando na questão das reformas, queriam dar um novo impulso, né, ao processo de capitalismo, de investimentos no país, quando veio, né, toda aquela bomba política que modificou totalmente o cenário. Então, esses elementos exteriores imprevisíveis, né, eles impactam qualquer tipo de previsão. Hoje, né, a gente observa que o impacto dessas delações, né, de todo esse cenário de corrupção, até que está sendo suavizado. A questão se você for acompanhar o dólar, o câmbio, eles não estão oscilando tanto como poderia se prever com o acontecimento de você ter um presidente sobre alta suspeição. E mais do que isso, né, todo um congresso, né, com várias acusações de corrupção. Você comentou a variação do dólar, né? Eu vou falar também das bolsas de valores, né? Eu estava falando fora do ar aqui das agências de risco, né? Que a tendência é reduzir, né, o risco Brasil, né? Reduzir as taxas, né? As taxas de risco do Brasil, porque não acreditam, né? Os empresários lá fora, que são os que detêm o capital para investimento interno, não acreditam no país, né? O país é um país de incertezas e isso atrapalha muito, né? Sem dúvida, até alguns indicadores, né, de nível de empreendedorismo, o Brasil tem uma dificuldade em relação às notas quando você vê incertezas políticas, é um complicador, né? Esse grau de corrupção é muito grande na economia. Você fica imaginando o empresário que tem, ele tem um capital ali para poder investir, aumentar, né, a contratação de mão de obra, aumentar o galpão, comprar máquinas, como nós estávamos falando no primeiro bloco, porque aumentou a produção dessas máquinas. Mas quem vai comprar essas máquinas são os empresários. E se ele enxerga incerteza no país, ele não vai comprar essa máquina, ele não vai investir, ele vai segurar o dinheiro dele. Sem dúvida, Reinaldo. Tem uma linha de economistas sérios, né, que advoga a questão que o Brasil é um país favorável a você ser rentista, não você ser um empreendedor. Porque dada a taxa que você tem, né, a taxa de juros na economia, e se você descontar a inflação, que é a taxa real, ela vai ser superior a qualquer tipo de negócio, a qualquer tipo de empreendedor. Essas pessoas, elas incentivam a investir em papéis. Em papéis. E não em empreender. Sem dúvida. E existe, né, um mercado muito forte, que isso são pessoas que estão apostando nessas oscilações. Como, por exemplo, diga-se passagem, é bom dizer, né, os principais ganhos do grupo JBS estavam relacionados a transações financeiras, papéis, e não a produção. Então, caso a se pensar. E apesar deles serem considerados um dos maiores produtores do segmento no mundo inteiro. Sem dúvida, mas que cada aquisição que eles tinham, isso valorizava os papéis que eram comercializados em bolsa, né? São aspectos que a gente precisa ter sempre uma atenção especial. E a tua vertente de economia, ela foge dessa questão dos investimentos em papéis? Como é que você vê isso? Reinaldo, eu tenho a visão de Schumpeter, né, um neo-schumpeteriano que a gente diz, né, que aposta na inovação, no capitalismo, no espírito animal do empreendedor, né, de buscar inovação para você ter um ganho maior, né, porque você é o primeiro a desenvolver algo e com esse ganho você reinvestir em novos investimentos. Por isso que a gente apoia, né, projetos como a incubadora, como o Parque Tecnológico que surgiu, né, foi geminado dentro da Agende, em outras cidades nós tivemos a oportunidade de ajudar,
porque a gente acha que é a economia real que vai trazer crescimento para as pessoas. É isso que vai fazer girar. Sem dúvida, porque quando você aposta na renda, a questão do capital ele vai ficar centralizado em determinadas pessoas. Quando você cria um negócio, você vai gerar emprego e mais do que isso, você vai ter uma massa salarial distribuída, que é um ponto que eu quero falar com você sobre Guarulhos. Eu quero falar no próximo bloco sobre isso também, mas no próximo bloco a gente vai falar também sobre as linhas de crédito que ficaram mais caras, contrariando economistas. A gente vai chamar um rápido intervalo, a gente volta daqui a pouco. Muito bem, estamos de volta e neste último bloco nós vamos falar, eu estou aqui com o meu convidado, o Devanildo Damião. O Devanildo Damião, ele tem a economia na sua formação e a gente está falando sobre a economia do país e também o envolvimento da política, né, e as incertezas da nossa política interferindo diretamente na política econômica do nosso país. Devanildo, no último bloco nós falávamos sobre inovação, você falava sobre inovação, sobre o que você defende em relação aos projetos de economia real, que é assim que você tem chamado, mas nesse bloco eu quero falar também com você sobre linhas de crédito, né? Em abril e maio, o custo médio do crédito pessoal ele cresceu 3,4%, ou seja, aumentou, né, a taxa de juros para quem precisa de dinheiro, seja para investimento, né, seja empresários investindo, ou seja para pessoas que querem comprar algum bem de consumo, algum bem, né, um carro, um automóvel, uma geladeira. Como é que você vê essa questão do aumento desse crédito pessoal, contrariando as expectativas dos economistas, porque assim, a taxa Selic, ela tem uma tendência de queda, há uma expectativa de que a taxa Selic caia, né, para 10,25% ao ano, né, e os juros vão subindo, os juros das instituições bancárias, dos bancos privados? Sem dúvida. Reinaldo, como você bem lembrou, contraria uma lógica, né, porque a taxa Selic ela é a taxa de referência, né, para as instituições financeiras. Para as instituições financeiras. E com essa tendência, né, de queda, naturalmente, né, as demais taxas, né, mesmo considerando deveriam o spread que existe, elas deveriam cair. E, né, de forma ilógica, né, mas que isso é dada pelo mercado, essas taxas vêm aumentando. É que é um problema estrutural do Brasil. Isso tem a ver com essa incerteza política ou não? Sem dúvida também, né? E a partir do momento que você tem menos dinheiro rodando na economia, porque as pessoas ficam mais restritivas a fazer novos investimentos, né? A quantidade de moeda que circula é menor, logicamente você vai ter aquela máxima, né, de demanda e oferta. Você tem maior demanda e a oferta é menor, então o custo do dinheiro, né, que são os juros, vai aumentar. É o que explica, né, esses aumentos pontuais. Mesmo lembrando que, né, eu acho que é importante, que o sistema financeiro, né, ele tem aqui no país, efetivamente, dada aquela lógica dos rentistas, né, um ganho muito grande sobre os empréstimos, né? O banco ele não faz aquela função precípua dele, que é irrigar a economia com recursos. Agora, apesar dessa taxa de juros muito alta, a gente tem também uma outra coisa que está muito alta, que é a inadimplência, né? Então, a gente tem as empresas que são fornecedoras de crédito, os bancos e as empresas que emprestam dinheiro, né? E a gente tem também a inadimplência, né? Eles vão ganhar dinheiro em cima disso, né? As pessoas estão inadimplentes, vão buscar dinheiro nos bancos, nessas instituições que emprestam dinheiro, para poder quitar essas dívidas. É o melhor caminho? É um ciclo, porque, Reinaldo, o que acontece, né? O indicador de inadimplência também vai alimentar o spread, que é essa diferença entre a taxa Selic e a taxa que é cobrada no mercado. Então, é um sistema que... Ou seja, aumentou a procura, diminui a oferta e encarece o produto. Sem dúvida. Então, é um elemento bastante preocupante, ligado à questão também que nós temos o desemprego, né?
que muitas vezes as pessoas vão deixar de quitar um compromisso porque ela deixa de ter aquela renda, que é o caso, né, emblemático aqui de Guarulhos. Nós perdemos aqui nesse primeiro, de janeiro a maio, Reinaldo, é um número, né, que a gente está trabalhando no nosso boletim de emprego, mais de 1.700 empregos. É muito grave para a cidade. Então, e Guarulhos emprega quanto? Guarulhos, ele em torno de 300 mil com carteira assinada, né, que são os empregos formais que aparecem no RAIS CAGED. Então é um número muito alto, né, que vem se somando, né, ano a ano. Né, o ano passado foram 13 mil empregos. Então esse ano, apesar de ter janeiro diminuído... a maio, então você tem 1.770 empregos. 1.770 empregos. É 1.770 pessoas desempregadas em Guarulhos somente em 2017. Que aí você multiplica por 4, né, que geralmente é o tamanho de uma família. Né, então, aí 4 mil pessoas, 5 mil pessoas. E uma massa salarial, aí se você colocar por 7, quase 12 milhões que deixam de circular na economia. Esse dinheiro que as pessoas vão para o comércio, né, vão contratar os serviços, então são dados preocupantes. Viu? A questão dos dados de emprego na cidade hoje são altamente preocupantes. Quer dizer, a gente começou o nosso programa falando sobre uma notícia boa, que é o aumento, né, das exportações de veículos, né, o aumento da produção de veículos, que isso vai carregando junto com o setor automobilístico, o setor da indústria automobilística, toda uma cadeia, né? Por outro lado, a gente também tem números da economia que eles apresentam uma negatividade muito grande. É muito ruim isso que a gente está vivendo, né, Devanildo? Sem dúvida, Reinaldo. Eu acho que é um momento ainda, né, da gente estar repensando em algumas políticas, o papel de indução do poder público que pode ser feito. Eu acho que a cidade necessita de você ter uma junção de entidades, dos empresários também, para pensar junto, de começar a fazer negócios localmente, valorizar a economia local. Eu acho que é um momento sui generis. A gente tem que pensar positivo também. Sem dúvida. Tem que pensar positivo e se juntar para fazer a coisa crescer. Sem dúvida. Não dá para ficar dependendo, né, do governo federal hoje. Né? A gente vê que estamos na metade do caminho da Lava Jato e parece que mais coisas vão aparecer, né, Reinaldo? Devanildo, infelizmente as coisas vão aparecer sim, e a gente vai voltar a falar aqui no programa Chave do Negócio. Eu deixo as nossas portas abertas aqui do programa. Muito obrigado mais uma vez pela sua visita aqui conosco. Sem dúvida, Reinaldo, é sempre um prazer estar aqui com você, conversando, né? A gente tem um prazer de gozar da sua amizade pessoal e do seu público qualificado também. E eu agradeço você, nosso telespectador. Do programa A Chave do Negócio chegou ao final. Mais uma vez, eu aguardo você na próxima terça-feira. Até lá, fiquem com Deus. Tchau, tchau.